Então, poder falar disso, eu acho muito importante, né? A gente sempre levanta essa bandeira, né? Que o nosso trabalho é posicionar, né, o uso correto dos defensivos, né? Então, assim, não é uma coisa que é usada. O produtor rural, ele não quer usar defensivo. Se ele pudesse, ele não usaria. Então, nós evoluímos muito. Tanto que, né, nós somos convidados para esse congresso lá nos Estados Unidos para falar da nossa pesquisa aqui no Brasil. Se a gente pensar que hoje o piloto agrícola ele não precisa controlar a abertura e fechamento dos bicos, que já tem um sistema referenciado em GPS, que mapeia a presença de residências ou de lugares onde podem ter insetos que não podem receber um inseticida, e a gente consegue controlar isso. Pô, eu consigo fazer um mel de alta qualidade no meio da soja. Vocês foram convidados, né? Isso nos traz muita honra para o Brasil, ser chamado para falar o que está fazendo e desenvolvendo em congressos internacionais. Isso mostra o know-how, né, e a qualidade dos nossos pesquisadores. Mas o que tem de novidade hoje, Rodolfo? A gente já falou de aumento de volume, a inteligência artificial está aí para ajudar no mapeamento, na visualização. O que evoluiu nos drones hoje e por que houve essa queda assim, de credibilidade? Era mais por erro na operação ou porque estavam tentando colocar ele num lugar que não dava? Muita gente fala, faixa de 10, mas ele não faz, minha lavoura fica manchada. Agora você tem aí 40 minutos para falar sobre isso. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem apoio da Momesso e da Agrosol Sementes, empresas ligadas à inovação e à tecnologia em prol ao produtor. Ele já é veterano do Mundo Agro Podcast, é um grande amigo de um grupo de amigos, na verdade, mora numa cidade que eu gosto muito, que é Botucatu, e vem falar sobre inovações tecnológicas na tecnologia de aplicação, e hoje o foco vai ser drones agrícolas. Mitos, verdades, o que era, o que é hoje, o que mudou e o que a gente consegue fazer. Sabe por quê? Porque ele está vindo direto de um congresso internacional onde se discutiu especificamente a tecnologia de aplicação com o uso de drones. Aí vamos saber se é só drone multimotor, se é Vante, se é asa fixa. Esse cara é o Rodolfo Quequeto, grande Rodolfo da Agroefetiva, lá do Fernando, como que é o nome do outro rapaz que eu nunca lembro? Alisson. Do Alisson, olha, você vai ficar bravo comigo. Todos são pais agora, estão todos aí de bebês novos. O Alisson, o Fernando e o Rodolfão da Agroefetiva, uma empresa que não precisa dizer, de renome aqui e de tanta confiança no que eles fazem, porque ela é baseada em pesquisa. Rodolfão, que honra ter você aqui novamente no Mundo Agro Podcast. Rompemos a barreira dos 300 episódios, 6 anos no ar, e você estava me contando que a última vez que a gente conversou aqui faz 5 anos. Passa rápido o tempo, hein, Rodolfão? Seja bem-vindo. Fala, professor Rogério. Cara, que satisfação estar aqui novamente, né? A gente conversou, nem lembro qual era o episódio, né, do número dele, mas era lá no comecinho, né, se não me engano, no mínimo 5 anos, né, de tempo da gravação, né? E hoje a empresa em abril está completando 10 anos, então o tempo está voando, né? Que bom que a gente continua se atualizando e acho que o tema drones vai ser muito legal da gente trazer as principais inovações, o que a gente tem de informações aí da pesquisa também, que é importante aqui no Brasil, para contribuir com esse tema relevante. Agradeço mais uma vez o convite e vamos embora. Que legal, Rodolfo. Olha só, a Agroefetiva completando 10 anos, até um episódio em comemoração, né? Foi outro dia, né, que a gente viu essa empresa nascendo e hoje está aí de renome internacional. Rodolfão, que bom, cara, saber que vocês continuam firmes. Não é fácil fazer pesquisa no Brasil, principalmente quando a pesquisa envolve defensivos agrícolas, né? Que todo mundo tem a mania de chamar de agrotóxico, de veneno, e mal sabem elas
que é isso que nos mantém vivos e que é graças a esses defensivos utilizados com técnica e segurança que a gente continua aí vencendo a lei de produzir mais alimentos do que seres humanos, né, Rodolfo? É isso aí, eu acho que a própria agroefetiva, né, professor, ela é um fruto disso, né, um fruto da pesquisa, né, tanto fomos citados eu, Alisson e o Fernando, nós começamos a empresa 10 anos atrás como ex-alunos da pós-graduação da Unesp de Botucatu, né, então nós somos estudantes que se formaram, né, na linha acadêmica, e a gente começou uma empresa que hoje tem a principal, né, uma das principais, né, nós temos outras, né, mas uma das principais vertentes é a pesquisa. Então, poder falar disso, eu acho muito importante, né, a gente sempre levanta essa bandeira, né, que o nosso trabalho é posicionar, né, o uso correto dos defensivos, né. Então, assim, não é uma coisa que é usada. O produtor rural, ele não quer usar defensivo. Se ele pudesse, ele não usaria, né? Então, e a gente ajuda a orientar, né, o uso correto. Então, eu acho que isso é muito importante. Trazer isso em pauta também é fundamental. E é legal, porque esse ponto que você chamou a atenção aí, ele não quer gastar, né? Seria muito bom produzir sem colocar nada no solo nem na planta, mas a gente sabe que as condições de evolução ecológica do sistema, né, quando tem um excesso de alimento disponível para uma determinada espécie, ela vai se multiplicar. Então, a gente está falando de cigarrinha, a gente está falando de percevejo, a gente está falando de mosca branca, de nematóide, e aí precisa ter esse controle, e é disso que nós vamos falar. E outra coisa interessante é que você falou o seguinte: a agroefetiva tem outras linhas, não só a pesquisa. Mas a pesquisa é a base de tudo, né, Rodolfo? Aqui na universidade, a gente briga no bom sentido, né? Estamos hoje com 17 alunos no nosso grupo de pesquisa e por mais simples que seja uma pesquisa feita, né? A gente conversava um pouco antes sobre a tecnologia de aplicação no TSI, sobre a compatibilidade de produtos. Por mais simples que seja, ela vai trazer know-how para que a gente possa transferir essa tecnologia e aqueles que recebem essa transferência se tornem multiplicadores do conhecimento através de treinamento, e isso o Brasil está no patamar que está graças à pesquisa, difusão de tecnologia e a capacitação, que são as 3 vertentes que vocês fazem, né, Rodolfo? É isso aí. Assim, hoje nós temos o Márcio, né, que lidera o escritório aí em Sinop, inclusive, o Vitor, a Gleica, né, que são nossos braços aí, que trabalham muito na parte de extensão, mas todos são frutos da pesquisa, né? Então, a gente não teria a extensão que tem hoje se não fosse a base de pesquisa, né? Então, hoje nós conseguimos fazer treinamentos presenciais, online, enfim, né, de todas as formas, com base na própria pesquisa. Então, isso acho que traz, né, esse fortalecimento que a gente está conversando e é o gás, né, de não parar, né? A gente estava falando até agora que a gente não para, né? É aquele gás, né? A gente está sempre procurando coisa nova para poder levar, né, para a fazenda, para os grupos, enfim. Acho que esse aqui é o combustível. Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não. A Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a
parceria com os seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Rodolfão, o foco hoje aqui é a gente falar do congresso que vocês participaram. Eu vi que foi você, o Alisson, o Fernando, acho que o professor Ulisses esteve lá também. Também. No Congresso Internacional de Drones Agrícolas que aconteceu em Kansas, nos Estados Unidos, em Kansas City. Eu vi que não estava frio lá, vocês não passaram frio, né? Tava bem fresquinho. Menos 20 só. Meu Deus do céu. Então, eu quero saber o que vocês viram lá, o que tem de inovação. E eu disse a você, e vou falar aqui agora, que os drones tiveram um pico muito grande de uso, e aí deu uma caída e agora parece que ele está voltando mais preciso. Mas antes de falar do drone em si, como o Mundo Agro Podcast cresceu muito em número de assinantes, né, do podcast no Spotify, na Apple e principalmente aí no YouTube também, vamos fazer um preview aqui da evolução da tecnologia de aplicação. Recentemente, nós fizemos uma série aqui, junto com a Syngenta, de stewardship. Foi muito bacana, inclusive, o Fernando foi um dos participantes desse episódio, e isso chamou muito a atenção do nosso público, como a segurança, como um todo, ela tem foco na tecnologia da aplicação. Aí eu quero que você conte rapidinho aqui, né, numa linha do tempo, como e quanto que nós evoluímos na precisão e na segurança na tecnologia de aplicação, seja aérea, seja terrestre, até de quando você começou a estudar para hoje, Rodolfo? Isso é uma pergunta muito boa, viu? O primeiro treinamento que eu fiz foi, inclusive, no Mato Grosso, em 2010. Hoje, né, passaram-se 16 anos, assim, é um canyon de diferença, né? O que a gente tinha de informação para aquela época e o que a gente tem hoje. É uma coisa absurda. Principalmente tecnologia de aplicação, né? Basta olhar, naquela época, quantos grupos a gente tinha de estudo nessa área e quantos nós temos hoje. Então, hoje é uma área que todo mundo entende que é importante, né? Então, isso passou a ser difundido, não só em pontas de pulverização, em pulverizador, mas em formulações, em adjuvantes. Hoje todo mundo quer entender, né, qual a correlação de um adjuvante com tal ponta para reduzir deriva, né? Então, hoje, as empresas buscam esses estudos, então nós evoluímos muito. Tanto que, né, nós somos convidados para esse congresso lá nos Estados Unidos para falar da nossa pesquisa aqui no Brasil, né? Então, lá foi uma semana de trabalho, o evento começou no domingo e foi até uma quinta. Nós ficamos com toda a parte o congresso ele era montado mais por usuário final, então de segunda a quarta-feira foram muitos debates do usuário final, com estandes, demonstrações, enfim, pavilhões enormes, e na quinta-feira só de pesquisas ao redor do mundo. Então, tinha representante da Ásia, da Oceania, e nós aqui da América do Sul. Então, veja a importância, né, da tecnologia de aplicação nossa aqui no Brasil hoje, para despertar esse interesse do mercado, que até então era muito, né, vamos falar assim, a grosso modo, mais desenvolvido, né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que nós caminhamos, né? Principalmente na tecnologia com drones, né? Então, no uso, né, dos drones. Então, isso foi muito legal. Mas, assim, a evolução, ela é enorme na última década, então, é um absurdo, né? E nós continuamos evoluindo muito rápido. Acho que esse é um ponto interessante para entender. Rodolfo, algumas coisas como segurança aumentou muito, né? Eu conversei com várias pessoas aqui ao longo desses 5 anos que nós gravamos a última vez, e uma série bem legal que nós fizemos foi da produção de mel em áreas de soja. Você imagina só isso? Produzir mel com soja. Eu lembro que vocês têm até um site que acho que é alguma coisa abelha, né? Que é
Acho que é Colmeia Viva que tem Colmeia coisa Viva, que trabalhou muito. mas se a gente pensar que hoje o piloto agrícola ele não precisa controlar a abertura e fechamento dos bicos, que já tem um sistema referenciado em GPS, que mapeia a presença de residências ou de lugares onde podem ter insetos que não podem receber um inseticida, e a gente consegue controlar isso. Pô, eu consigo fazer um mel de alta qualidade no meio da soja, então só fazendo o manejo. Então isso é ciência e tecnologia aplicada, né? O Décio Gazzoni, da Embrapa, veio aqui super animado. Eu conversei com a Lígia, com o Armando também, que são apicultores, e a Lígia sojicultora, apicultora, o Armando apicultor lá no Paraná, e é fantástico. E outra, sinergia no ganho, no rendimento. Então isso mostra o quanto nós estamos, sim, preocupados com a segurança e a tecnologia de aplicação, Rodolfo. Acho que a precisão aumentou muito, produtos de baixa dosagem, onde se aplica praticamente o produto puro, e aí agora sim, né? O drone. Quando que surgiram os primeiros drones que a gente... Pô, eu lembro que eu tive um Phantom, não sei se era 1 ou 2, o meu não era o que vinha, que você tinha que colocar a GoPro, não. Ele já tinha a câmerazinha dele, mas era muito simples, barulhento. Hoje eu tenho um Neo que eu levo no bolso para viajar, né? Pequenininho. Sim. Então, ele tem inteligência artificial, eu não preciso de controle para levar ele para a lavoura para fazer as filmagens, né? Você só programa lá e ele foca em você. Quando que surgiram os drones e quando que começou o processo de uso dele na tecnologia de aplicação? Muito boa pergunta. A gente faz muitos treinamentos, né, professor, espalhados pelo Brasil. E assim, nós aqui no Brasil temos a percepção de que o drone, principalmente o uso, né, para pulverização, é um processo, uma técnica nova, né? E aí a gente se engana. Né? Então, assim, os primeiros registros que a gente tem do uso de drones para pulverização foi na Ásia, mais precisamente no Japão, com um fabricante muito conhecido de motos, né, a Yamaha. Então, a Yamaha, ela, em 1987, ela tinha já os projetos de alguns protótipos, que tinham os nomes, se eu não me engano, depois o nome comercial ficou como R-Max. Eu tive a oportunidade de ver esse drone pela primeira vez pessoalmente agora lá nos Estados Unidos, né? Tinha um stand lá da Yamaha. Então, é um drone não é um drone multirotor, é um drone, parece um helicóptero em miniatura, né? Onde ele opera também a combustão. E até hoje ele é um equipamento que é usado, né? Inclusive ele é usado nos Estados Unidos, naquela região da Maple Valley, eu não sei a pronúncia corretamente, da produção de vinhos, né? E lá eles trabalham muito com esse equipamento. Então, assim, né, vamos lá, estamos indo aí para 39 anos desse modelo de drones, né? Dos protótipos desse equipamento. Mas aí deixa eu conheço, sim. Ele é um helicóptero, mas tem uma diferença. Nós estamos com 30 anos de um drone, mas esse drone era operado com operador e radiocontrole e só de forma visual lá 30 anos atrás, né? Sim. Mas ali foi todo o start, início, né? Assim, da aplicação remota, né? Então, e aí depois nós tivemos os avanços, aí sim um pouco, né, mais recente, dos multirotores. A história conta, né, que foi um subsídio do governo chinês que difundiu, né, de fato, os fabricantes chineses, né, a ter o interesse de produzir drones de pulverização por conta laboral, né? Então, o chinês, né, que ia fazer as aplicações de arroz, né, ele não tinha muita proteção, então ele entrava sem muito EPI para aplicar, muitas vezes no arroz inundado, e aí tinha muita contaminação, e aí teve esse incentivo, que rapidamente, né, chegou aqui para a gente, e aí a gente hoje, nós somos, né, um dos grandes consumidores aí de quase todo o mercado de um fabricante chinês de drone, né, vem tudo para cá, né, e a gente que praticamente acelerou o desenvolvimento desse tipo de drone. Então, se nós olharmos hoje, 2018, 2019, foi o primeiro drone que a gente testou
ensaio de deriva aqui em Botucatu, ele decolava com 8, 10 litros no tanque, né? Hoje, a mesma fabricante está com um de 100 litros. Nós temos outros fabricantes com drones maiores, né, que aí a gente já vai comentar também um pouquinho deles. Mas, enfim, essa que é basicamente a linha do tempo. Né? Mas a evolução foi rápida, né, Rodolfo? Rápida. E o interessante do drone é que, bom, se você falar 10 litros, mas um produto que eu aplico 1, 2 litros por hectare, né? Se isso for numa área de hortaliças, dá para fazer muita coisa, né? Então, vai muito do posicionamento. E a evolução, eu acredito que a DJI foi a chave de virada disso, né? Acho que foi a primeira fabricante em escala mundial que realmente desenvolveu isso de forma escalável, né? Ela proporcionou uma difusão grande e também tornou mais acessível o processo. E aí, a primeira discussão, né, o primeiro grande problema foi esse. Pô, o drone vai acabar com a profissão do piloto agrícola. Essa foi a primeira coisa que começou. Porque já era, se é piloto agrícola, Badeco não vai existir mais, ainda bem, né? Que não tem mais o cara com a bandeirinha lá. Ainda bem. E não é... É uma das evoluções. Porque, olha, a gente sabe, né? A segurança que tem que ter. Você imaginar que um cara ficava com uma bandeira esperando o avião passar e se cobria com a bandeira, né? Isso... Daí você disse que aconteceu na China, né? As condições laborais provavelmente incentivaram esse desenvolvimento. Mas a realidade é que hoje, Rodolfo, nós temos na mão uma tecnologia, e foi engraçado quando eu ouvi a primeira vez o termo, né? Eu sou um cara que nasci em São Paulo, eu apanhei muito com esse negócio do agro, né? Você sabe a minha história lá do sagu, que eu plantei sagu e não nasceu. E eu lembro que uma vez aqui em Sinop, um colega que até faleceu na Covid, né? Ele estava falando que ele comprou um drone para fazer catação nas áreas de pecuária da propriedade dele. Falei, vai catar o quê? Né? Ele falou, não, Coimbra, catação no pasto é para matar as plantas daninhas que tem lá, então eu faço todo o mapeamento e faço a aplicação. E aí hoje, com a inteligência artificial, eu acho que a visão que o drone tem, o que ele consegue fazer, tudo evoluiu muito. Aí vem agora a pergunta, né? Vocês foram convidados, né? Isso nos traz muita honra para o Brasil, ser chamado para falar o que está fazendo e desenvolvendo em congressos internacionais. Isso mostra o know-how, né, e a qualidade dos nossos pesquisadores. Mas o que tem de novidade hoje, Rodolfo? A gente já falou de aumento de volume, a inteligência artificial está aí para ajudar no mapeamento, na visualização. O que evoluiu nos drones hoje e por que houve essa queda assim, de credibilidade? Era mais por erro na operação ou porque estavam tentando colocar ele num lugar que não dava? Muita gente fala, faixa de 10, mas ele não faz, minha lavoura fica manchada. Agora você tem aí 40 minutos para falar sobre isso. Doutor, assim, é legal, eu gosto de falar, né, um pouquinho disso. Isso mostra toda a importância, né, do nosso trabalho. O que nós temos hoje de entendimento, né, do porquê esse sentimento, assim, todo mundo achou que o drone ia substituir e agora está todo mundo falando, não, espera, né? Existem alguns fenômenos que explicam isso, né? Eu não vou falar os nomes, talvez eu fale errado, mas existem estudos, né? Você tem um crescimento de um lançamento, de uma tecnologia, onde todo mundo se interessa e adquire, e aí ela tem um platô e ela cai. É normal. Isso acontece no mundo tecnológico, acontece com roupa, com tênis, com celular, enfim. Depois ela tende a subir e estabiliza. Tá? Então, provavelmente, nós estamos nessa saindo do platô. Exato. Tá? Então, vamos lá. Hoje, até citou um pouquinho da pastagem, né? Hoje o drone cresce muito em pastagem. Ele é fundamental em cana, ele é fundamental em eucaliptos, né?
em tantas outras culturas. Então, nós estamos no desenvolvimento, nós estamos adaptando ainda, né, onde que essa técnica ela pode ser usada da maneira correta. O que aconteceu? O que aconteceu é, né, aquele boom, né, todo mundo adquiriu ou se interessou, pessoas abriram empresas, venderam equipamentos, compraram drone, e aí faltou informação, faltou a nossa área, né, a área da pesquisa. Porque o que acontece, né, eu tenho histórias, né, do pessoal da DJI, da Shag, onde os brasileiros iam lá para conhecer na China, e a operação era assim, o meu equipamento voa agora. Qual que é a faixa, qual que é a gota, aí é vocês que têm que me dizer. Né, o fabricante, ele entende do software, né, do equipamento que voa, né, então isso foi muito legal, porque a gente viu, a gente entendia de faixa do avião tripulado, a gente entendia de gotas, a gente entende, e aí o que a gente via? A gente via o uso, né, se o fabricante fala que faz 10 metros de faixa, o usuário vai usar 10, independente da altura, independente do tamanho de gotas, independente da velocidade de deslocamento, independente da velocidade da gota, do volume, né, da taxa de aplicação, enfim. E a gente até fez algumas publicações há uns anos atrás, reportando exatamente essa preocupação, e foi o que aconteceu, né? Então, a gente teve muito problema no uso de drone, então, não fechar faixa, né, aquela lavoura zebrada, né, fachada. E aí, o usuário, o produtor que recebe essa operação e acontece isso, ele dificilmente vai querer de novo, né? Então você acaba queimando a técnica. Isso não é só do drone, isso de outros equipamentos, de outras tecnologias isso aconteceu. Então, que pé que estamos hoje, né? Hoje nós estamos falando do uso com recomendações, né? De entender, o próprio fabricante melhorou o software, melhorou a interface, antes era tudo em chinês, com uma tradução ruim em inglês, né? Imagina? Hoje não, hoje está tudo em português, é mais fácil, tem curso, né? Tem autorizada que ajuda com peças, tudo melhorou. Mas até então, o produtor que perdeu um pouco de produtividade por conta disso, dificilmente ele vai querer de novo. Então, a gente começa o trabalho todo de novo, né? Então, esse é um ponto interessante, que aí a gente pode ir aprofundando dentro de cada item. E o que tem de novo? Eu acho que o que tem de novo, olhando o passado recente de drones, é a capacidade operacional, né? Isso tem aumentado, independente do fabricante, que é muito o que o produtor, principalmente aí, né, do Cerrado, do centro do Brasil, deseja, que são áreas maiores. Então, imagina eu chegando aí num produtor de soja em Sinop com um MG1P na época, com 8, 10 litros, né? Ele ia falar, mas eu preciso de rendimento. Exato, então isso melhorou, né? Hoje nós temos drones que têm maiores capacidades para atender. E tudo é coexistência. Eu nunca acreditei que o avião tripulado fosse cair em desuso. Nós vamos ter um rearranjo do mercado, né? Então, aonde eu tinha dificuldade de fazer as aplicações com uma máquina, por exemplo, um Cessna, um Ipanema, um Air Tractor, um Trush, né? Aonde eu tinha dificuldade, uma área quebrada, uma área de declive, por exemplo, que era perigosa, etc. Hoje nós temos a possibilidade do drone. Agora, se eu pegar uma fazenda de algodão com 26 mil hectares plantados, faz mais sentido ter o Air Tractor, né? Então, elas vão se coexistir ainda por muito tempo. Esse é o ponto de vista, né? Então, e assim, a gente está seguindo nessa linha da tecnologia de aplicação, mas vale a pena fazer um ponto aqui de que no controle biológico, o drone foi uma alternativa bacana também, né? Também, e é até hoje, né? Hoje nós conseguimos fazer pulverização, soltar, né? Por exemplo, cotésia na cana, né? Que é a vespa viva ali num tubete, né? Ele consegue fazer liberação, então isso é super funcional até hoje. Exato. Mas você... É um mar de oportunidades. É um mar de oportunidades, né? Nós não vamos falar aqui de mapeamento, nada do que ele faz. Mas vamos lá, eu vou colocar fogo nessa conversa aqui. Você falou que o operacional dele, lógico, tem regiões planas do Mato Grosso, né? Que um tiro tem 7, 8 quilômetros, às vezes mais, o avião faz mais sentido. Uhum. Mas se
eu tiver uma frota de drones, se eu tiver uma equipe de operação, eu consigo tocar uma fazenda de 1.000, 2.000 hectares somente com drone. Não é possível? É possível. É possível, mas, por exemplo, nós temos que pensar hoje no Brasil, né, até onde nós sabemos, isso pode estar em reavaliação, deve estar em reavaliação, mas até hoje nós não podemos fazer, por exemplo, os voos em enxame, né, que é a tradução literal da palavra, que são, por exemplo, um operador com 3 drones, né, simultaneamente conectados. Então eu precisaria, né, se nós pararmos para pensar, para cada drone, um operador com um equipamento, com as pessoas por trás em abastecimento e tudo mais. Então isso talvez se torne inviável nesse sentido, mas sim, é possível. Hoje no Brasil, o voo, ele é um voo autônomo monitorado. Agora, você soltar o equipamento sem ter a possibilidade de atuar sobre ele é proibido no Brasil ainda. Sim, sim, exatamente. Nós temos alguns entraves, assim, né? Não vou entrar na real funcionalidade da legislação, mas assim, nós temos alguns entraves pensando no lado operacional. Esse é um. Vai que esse drone escapa aí, passa da altura, né, de limite de 120 metros aí, que é para onde os aviões voam e pode causar um problema sério, né? Inclusive, essa é uma das preocupações que nós vimos no Congresso, que é muito mais latente do que aqui. Lá se fala muito em segurança do voo, em seguro do drone, seguro da ferramenta, do seu trabalho. Então, tinham seguradoras lá oferecendo serviço. Eu nunca tinha visto, particularmente isso em eventos de drones aqui no Brasil. Então, o que é a grande diferença deles lá para nós, uma delas, né? É o movimento de toda a cadeia junto. Isso é muito legal. Então, hoje, talvez, né, não entrando de novo no mérito, mas, por exemplo, eu vi o vídeo lá, né, daquele usuário no Pará entrando no Hopper e decolando. Sabe, isso não é legal para nós. De jeito nenhum. E aí a gente vai para fora ver toda a preocupação que eles têm, isso é um passo para trás, né? Então isso é importante a gente tá antenado. Mas é legal saber que num congresso internacional você vê esse movimento, porque é uma ferramenta, para mim é uma ferramenta que não tem mais volta, né? Ela tem o seu posicionamento, ela tem a sua aplicação. Para grandes culturas ela funciona, mas eu fico imaginando, né? Quem tem uma produção de uva para mesa, uva para vinho, nas hortaliças mesmo, na pastagem, então tudo isso tem muita utilidade. Mas, Rodolfo, vamos falar da parte técnica e operacional. O drone, ele tem, por coincidência, um atomizador muito parecido do que a gente usa nas máquinas para tecnologia de aplicação de produtos em sementes, né? Então, ele tem 1 ou 2 atomizadores, não sei se tem mais. Ele gera um fluxo de ar descendente que pode ajudar, né, chegar mais fundo na lavoura. E vocês estudam tudo, né? A pressão, o tipo de produto, a deriva, a velocidade de deslocamento. Agora, me diz o seguinte, por que essa história da faixa de aplicação foi tão recorrente? Será que era o operador querendo fazer mais área do que ele podia? Ou a recomendação técnica do equipamento não estava correta para as nossas condições tropicais de aplicação? Assim, fazendo um gancho rápido para a aplicação aérea tripulada. Hoje, se a gente pegar uma companhia de aplicação aérea tripulada, ela tem muito bem determinada a faixa. Ela estuda por décadas, né? Então, nós temos hoje estudos, né? Que nós vamos até a fazenda, mesmo o grupo, a fazenda, o produtor, sabendo da faixa, ele testa novamente, muda a safra, troca o atomizador, ele mede de novo. Né? O que aconteceu com o drone? O drone, a gente ficou muito preso na recomendação, né? Então, a recomendação, por exemplo, de um drone da DJI era de 8 a 10 metros de faixa, vou usar 10 metros. E naquele momento, não existia informação, né? De fato, se eu trocar o tamanho da gota, muda para quanto? Se eu mudar a altura de voo, muda para quanto? Sair de 10 litros para 5 litros por hectare, muda para quanto? Então, o pessoal aprendeu fazendo. E aí que foi, né, esse problema, né,
foi um segundo gargalo do drone. O primeiro foi a parte de mistura, né? Os produtos talhando por conta da alta concentração, enfim. E o segundo grande gargalo foi a faixa, né? Então, faltava informação, faltava conhecimento do equipamento, foram várias coisas, né? E hoje a gente ainda encontra, né, problemas quanto a isso, mas melhorou muito, né? Até mesmo os estudos avançaram quanto a isso. Mas existem muitos estudos ainda a ser desenvolvidos, professor. Só para o senhor ter uma ideia rápida. Assim, se eu pegar, por exemplo, o atomizador rotativo da DJI, o atomizador rotativo da Shag, e colocá-los na mesma rotação, eles formam gotas diferentes, porque as ranhuras são diferentes, o número de dentes é diferente, o formato dos dentes são diferentes, a profundidade do canal que leva até esses dentes é diferente. Então, muda tudo, né? E ainda os estudos ainda estão caminhando, né? Isso é um exemplo, né? Se a gente for para outros fabricantes, continua mudando. Mas a gente conseguiu evoluir, então, né, Fernando? Falei eu ia falar do trabalho do Fernando. Tá tudo certo, tá em casa. Rodolfo, a tecnologia evoluiu muito, né? O Fernando conta pra gente do trabalho que acho que foi parte do doutorado dele, que é o método de determinação de faixa com o cordão, que tudo isso que você falou são as pesquisas que vocês fazem, né? Então, hoje a gente pode dizer que esses estudos da faixa, eles estão superados com recomendações mais recentes e atualizadas por equipamento, cauda, produto e lavoura que está se recebendo esse produto. Sim, e eu acho que só vai melhorar daqui para frente. Legal. Essa é a minha percepção. Porque, assim, o método de fio, né, o IFD, inspeção de faixa de deposição, foi um método que o Fernando conheceu nos Estados Unidos. Nós trouxemos para o Brasil em 2017, demoramos anos até o mercado entender o método e aceitar, né, o uso. Hoje é bem difundido, inclusive para drone. Então, hoje, por exemplo, existem usinas, grupos de celulose, né, que só tomam a decisão fazendo a leitura. Por quê? Porque ele já sabe que se faz 10, faz 10, né? Se faz 9,5, é 9,5. Então, isso é legal, né? Porque mostra que tá melhorando a tomada de decisão. Que assim, é incrível a gente falar isso, porque é o certo, né? Como que eu vou tomar uma decisão sem saber se é isso? Só que antes a gente não tinha tecnologia precisa para se medir e recomendar, né? Então, a evolução do processo, vocês trouxeram essa técnica para o Brasil. Sim. Então, hoje, a gente sabe que a usina, para mim, é um dos maiores exemplos que tem, é a produção de cana e a usina, porque como a área é muito grande, tudo é em escala muito grande, o 10º de centavo, lá no final, faz uma variação muito grande na ponta, né? Então, se ele consegue economizar alguns ml de combustível mudando uma técnica no trator, ele vai fazer. Se ele consegue melhorar a aplicação rendendo mais, sendo mais efetivo, ele vai fazer, né? E, Rodolfo, falando um pouquinho comparando o Brasil com outros países. A gente sabe que a Europa, principalmente, ela é muito restrita quanto ao uso de defensivos, né? E é legal porque o Brasil, mesmo não sendo tão restrito assim, acaba atendendo à normatização da Europa e se tornando eficiente. Falo isso, se a gente for falar em desprendimento de pó em tratamento de sementes, nós atendemos muito mais do que a legislação brasileira pede. E o que você viu nesse congresso aí nos Estados Unidos que chamou a atenção de vocês? É lógico, você falou a questão do seguro, do fechamento da cadeia como um todo para trabalhar melhor, mas em termos de inovações tecnológicas mesmo, que, lógico, a gente tem muitas pesquisas muito boas, mas o que você viu lá que provavelmente vai chegar aqui? Professor, legal. Assim, só fazendo um gancho, né, com a parte de segurança, né, nós somos um exemplo, né? Nossa sociedade, de maneira geral, às vezes não valoriza isso, né? Mas nós somos um exemplo, tanto que todo evento assim, internacional, produção brasileira, ela é citada e ela é vista como uma meta a ser alcançada por outros países, né? O que nós vimos lá de novo? Nós vimos uma busca maior pelo desempenho, obviamente, a parte operacional, eu acho que é a principal,
Então, nós vimos lá muito fabricantes americanos tentando ter esse desenvolvimento, não só os chineses estavam lá, mas nós vimos muitos fabricantes americanos. Então, eu vejo isso com bons olhos, porque até então eles pareciam meio, né, não queriam assumir o lado, né, da tomada de decisão. Hoje a gente ficou claro para nós, né, até conversando com o professor Ulisses, que assim, eles querem entender a técnica e eles vão entender, eles vão desenvolver. Então, assim, eu acho que esse talvez foi o principal ponto que nós entendemos. Eu acho que agora nós temos um grande player aí que vai puxar alguma coisa, né? Eles têm muito conhecimento, inclusive uma das apresentações fazia o balanço com os Vantes e os drones do exército, né, da parte de guerra. Então, eles têm muita tecnologia, né? Então, eu acho que quando isso começar a ser trazido para a pulverização, nós vamos ter provavelmente um outro level, né, do trabalho. E também, professor, nós temos um fabricante, né, que é a Paica, que tem o Pelican, que é um drone de asa fixa, com capacidade de 300 litros de tanque, que é uma tecnologia israelense e americana, que eu acho que é o principal, né? Para nós aqui hoje no Brasil, não tenho dúvida que é o principal avanço, né? Não foi tanto falado lá, mas muito por conta da legislação. Ele não pode operar lá, mas ele já opera aqui no Brasil, e foi muito comentado, né, dele lá, não nas apresentações, mas entre os usuários, né? Então, assim, nós temos esse entendimento, né? Então, isso mostra com que nós estamos falando já de um equipamento operando com 300 litros, né? E operando muito bem, né? Aí no Mato Grosso são um dos grandes polos aí de uso desse equipamento. Então, eu acho que, assim, a grosso modo, é isso. Tá? Então, nós temos esses pontos aí para a gente abrir o olho, né? Nós temos agora os americanos aí, forte aí no desenvolvimento, né? O Paica Pelican é um, né? Ele é americano. Esse é americano com tecnologia israelense também, né? Tem, acho que até no próprio site deles tem a história ali, né? Mas assim, quando a gente estudou, a gente trabalha, né, com estudos com esse drone desde 2022. Faixa, deriva, qualidade, né? Nós estamos trabalhando. Então, tecnologia, né, israelense, então eu não sei até o que é, de fato, né, de uma nação ou da outra. Mas hoje ela é desenvolvida e toda a nossa tratativa é americana. Nós vimos ele aqui na Show Safra o ano passado. É um avião muito bonito, elétrico, né, com um sistema de sensor e desvio de rede elétrica, de obstáculos fantástico, e com uma capacidade grande de operar e não tripulado, né? Então, isso preciso convidar, na verdade, o Péricles está sempre ocupado, mas eu preciso trazer ele aqui para falar um pouco dessa tecnologia. Pois é, assim, eu fui falar um pouquinho pensando na parte de tecnologia de aplicação, né? Mas, assim, se for entrar nessa parte de segurança de voo, detecção de obstáculos, nossa, aí nós temos uma evolução. Não, isso também foi mostrado lá, né? Então, assim, é um universo, assim, sem fim, né, de informações. Eu falei muito do lado de pulverização, né, que é o que a gente vê, que é a formação da gota até, né, eficiência, movimento para fora do alvo, que é a deriva, enfim. Legal. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Rodolfo, e em termos dos formadores de gota? Porque nós temos os atomizadores, né, os rotativos que o avião usa, mas também pode ter ponta de pulverização. Qual a evolução que tem hoje? E o drone, ele usa... no avião é um atomizador, que ele parece uma hélicezinha, o produto entra, quebra na tela, né? Ele não tem ação mecânica motora, é o próprio vento que faz ele girar no avião. No drone, já não, né? No drone, ele tem que ter... É um motor independente. É um motor independente que gira. O que a gente tem de evolução, não na terrestre? Na terrestre, a gente sabe que as pontas evoluíram muito, mas na aplicação aérea,
E para o drone, né? Existe algum outro sistema que não esses discos atomizadores que o drone pode utilizar? Professor, isso é um ponto assim que é uma evolução constante, né? Basta pegar modelos, né, dentro da mesma linha de GI, por exemplo, ou da Chag, as diferenças entre os atomizadores são enormes, né? Isso é inclusive uma das coisas que a gente hoje consegue estudar aqui no laboratório, né? Que é um dos únicos no mundo que a gente consegue colocar o atomizador e rodar e medir, né, o tamanho de gotas que ele gera em determinados RPM, né? Então, assim, hoje, talvez por facilidade operacional, 80% a 90% do mercado brasileiro é atomizador rotativo. Nós temos alguns modelos ainda que operam com pontas hidráulicas, mas no Brasil isso reduziu nos últimos anos de meio a meio para 15%, 10% apenas usando pontas hidráulicas. Lá nos Estados Unidos eu vi mais. Eu vi mais barras no drone, vi, né, ramais de pontas de pulverização, mas aqui no Brasil grande esmagadora maioria é rotativo. E aí nós temos modelos que têm 2 ou 4 atomizadores, né? Então, isso vem evoluindo em qualidade do tamanho de gotas, né? Na correlação do que mostra no controle que de fato é. Então, há anos atrás nós fizemos muitas pesquisas e continuamos fazendo, onde, por exemplo, um tamanho de gotas no controle não era factível com o que o drone estava gerando, isso causava deriva, que causou problema, né? Então, os fabricantes melhoraram muito e continuam melhorando, mas tem um caminho longo ainda a ser feito, né? Uma das coisas também no Congresso, professor, aproveitando, sempre fazendo uma link, é a discussão pela normatização disso, né? Se nós formos fazer um atomizador rotativo para aeronave tripulada, existe uma norma de classificação do spec de gotas. Para a ponta terrestre, uma ponta hidráulica, existe uma norma que classifica o spec de gotas. Cor, tamanho de gotas, enfim. Para drone não tem essa norma ainda, né? Então nós não sabemos de onde que é a informação, por exemplo, de uma gota fina na DJI, da fina para Chag, qual que é a baliza disso. Isso ainda está por ser desenvolvido. Está acontecendo, tá? Mas ainda nós não temos. É pesquisa em andamento, né? Isso acontece com a inovação tecnológica, ela tem que ocorrer e a normatização vai vir atrás, se adaptando, porque senão a gente para no tempo, né? Rodolfo, antes de eu perguntar para você sobre a evolução das moléculas, hoje nós temos tecnologias, biotecnologias ligadas às culturas, principalmente à soja, né? A Bayer está trazendo aí a CIP3, que é uma nova biotecnologia com 5, né, biotecnologias juntas. Mas antes disso, você falou que hoje vocês têm como medir isso, né? E eu acompanhei um pouco a evolução, e antes de começar, você disse que lá no Congresso, o equipamento que vocês têm no Brasil é um dos 2 existentes operacionais no mundo. Fala um pouco para a gente aqui, o que é esse equipamento, como ele funciona, né, para que possa se avaliar, porque você está dizendo, eu preciso avaliar o tamanho da gota. Não dá para você tirar uma foto da gota, parar ela e tentar medir, porque é tridimensional. Então precisa de um equipamento específico, e ele é muito específico, tanto que tem 2 no planeta só, e um está aí na área efetiva. É muito específico. No passado, não tão distante, né, em 2010, 2015, né, eu fiz um intercâmbio na Austrália, onde eu trabalhei com um equipamento desse, na Universidade de Queensland, lá no estado de Queensland. Inclusive, eu encontrei, né, meu orientador no congresso em Kansas City, né, e aí lá ele trouxe essa informação para nós, falou, o equipamento onde a gente trabalhava lá, ele não opera mais com defensivos, né, então tinha um na Inglaterra também, onde o professor Luiz trabalhou. Todos os laboratórios estão em operação, né? Mas assim, ele trouxe assim que comercialmente igual nós operamos hoje, tem, né, nos Estados Unidos e o nosso. Nós tínhamos um pouco dessa ideia, mas a gente achava que tinha até mais, né? Então assim, esse é um projeto que a gente iniciou ali para os anos 2020, né? Então ele não era uma receita de bolo, né? A gente desenvolveu a turbina para aquele tamanho de túnel que a gente precisava, toda a parte de aerodinâmica, de fluxo laminar, de vento. Então, hoje, ele é um equipamento que tem 2 turbinas, né, uma de propulsão e outra de sucção, onde a gente consegue colocar um fluxo laminar de ar até 300 km por hora.
Então, a gente consegue simular, por exemplo, um air tractor, né, um avião a turbina, que voa aí a 220, 240 km por hora, até os fluxos menores que servem para coletar o espectro de gotas terrestre, por exemplo, a 24 km por hora, inclusive por norma, né? Então, hoje nós conseguimos atender às normas internacionais. Isso nos deu essa capacidade de ir para fora, mostrar os resultados e ser aceito, né? E ele mede o tamanho de gota, professor, por um laser, né? Então, é difração do laser, a gota cruza o laser, o receptor do laser detecta. Se a difração foi alta, é uma gota menor, se foi baixa, é uma gota maior. E aí o software, né, ele mede para nós os espectros. E nós conseguimos hoje fazer classificação, né, pelas normas, tudo. Então, inclusive, nós recebemos muitos trabalhos, né, de empresas europeias, americanas, né, para fazer aqui, para atender o mercado daqui. Então, isso é gratificante. E não deve ser um equipamento de fácil desenvolvimento, porque se nós estamos falando com defensivos, você simplesmente não pode jogar esse ar para fora e deixa para lá. Então, vocês têm que ter um sistema de... Você está trabalhando com vento a 300 por hora, né? Com uma gota ali dentro, então você tem que coletar, isso tem que ir para um filtro, deve ser bem interessante. Eu não consegui visitar aí, mas esse ano, quem sabe, eu consiga fazer uma visita e uma gravação de bloco aí, né, Rodolfo? Será bem-vindo. Mas é isso, assim, a gente tem o registro, né, da CETESB para poder trabalhar, então esse ar é filtrado, o líquido é coletado, vão para os tanques, problema de ruído também, a gente teve que cuidar, vibração do prédio, parte de abastecimento elétrico das turbinas, é um negócio bem único, assim, né, então isso deu todo esse know-how, esse conhecimento. É um avião preso dentro de um prédio, né? Que legal, que legal. Isso dá muito orgulho, principalmente poder conhecer vocês que fazem esse trabalho de forma, assim, primorosa. E aí, Rodolfo, nós estamos aqui, nosso tempo já está adiantado, o assunto é tão bom que, por isso que eu falo, que agora vocês têm que voltar. Quando a gente fala em deriva, aí a deriva ela ocorre, né? Se não for controlada, aí você tem que saber de meteorologia, condição climática. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu achava que a melhor aplicação era sem vento, e não é bem assim, né? E hoje nós temos produtos ou tecnologias que estão bem consolidadas. Vocês fizeram muitos trabalhos, mas eu lembro da vinda do dicamba para o Brasil, o medo que se tinha de deriva, e infelizmente hoje a gente ainda vê que às vezes por um erro operacional isso acaba ocorrendo, mas a gente tem tecnologia hoje para trabalhar com esses produtos que são passíveis de deriva, a gente consegue controlar fisicamente isso, e também a evolução dessas moléculas permitiu que elas se tornassem mais tecnológicas, né, para evitar esses problemas correlatos de algo que a gente precisa hoje. Eu fiz uma foto com o meu drone sábado numa lavoura, e essa lavoura estava com a famosa vassourinha de botão, e deu dó de ver, né, uma soja pronta para colher, e parece que a soja está verde, só que não é a planta daninha. A gente precisa dessa tecnologia para controlar isso hoje. Sim. Como está essa evolução aí para o uso dos drones? É a mesma coisa? A gente consegue ter esse controle efetivo? Professor, pergunta muito boa e muito pertinente, né? A minha apresentação, inclusive, foi de deriva, né? Eu trabalho com deriva, meu doutorado foi com deriva, meu mestrado. Então, na empresa, hoje eu fico responsável pela maior parte das pesquisas, né? E muito voltado também à parte de deriva. Minha apresentação lá nos Estados Unidos foi para falar de deriva, comparando os métodos, então, terrestre, aéreo, drone, aéreo tripulado e drone. E a importância de entender deriva, né? Então, talvez não é um problema a palavra, mas, por exemplo, um desafio nosso aqui no Brasil, aqui nós estamos num país tropical, onde eu faço aplicações porque eu preciso controlar. Tem inseto todo lado, tem doença, tá chovendo aí em Sinop, tá chovendo aqui, e aí tem doença de final de ciclo, eu preciso tentar proteger, né? Enfim. Aí vem a planta daninha, aí eu preciso entrar com a área limpa. Como que faz, né? Então, e aí nós somos um país tropical, esquenta muito, é seco a maior parte do ano, vento, né? E hoje nós temos
o desenvolvimento de plataformas, né? Não só o dicamba, como o 2,4-D também, que são oxínicos, quando a gente participou do desenvolvimento das plataformas durante décadas, né? Olhando o lado da aplicação, da redução de deriva. Então, hoje nós temos pontas de pulverização que não zera, não existe isso, tá? Mas que reduz. Nós temos associações coadjuvantes que são fantásticas, que reduz, né? Nós temos os ativos que não têm problema de volatilidade, que nem eram há décadas atrás, isso é importante. Mas, infelizmente, essas tecnologias dos oxínicos não têm o registro para uso com drone ainda, né? Ainda porque nós não sabemos, né? Mas tende a não ter por conta do risco, né? Então, são operações que são realizadas com aplicações terrestres, não só aqui no Brasil, tá? E isso nos mostra que, assim, nós precisamos entender, né? O registro dos produtos, é importante entender a bula, a recomendação. Esse é um entrave muito grande que a gente vê na parte de regulatório, né? Então, o usuário, muitas vezes, ele precisa utilizar, ele quer utilizar. A gente vê muito isso em pastagem, né? Onde você tem as plantas daninhas no meio da pastagem, enfim. Não são todos, né? Assim, o dicamba e o 2,4-D, propriamente dito, onde a gente vê muito para soja, não tem o registro. Agora, por exemplo, para outras moléculas, dentro de outras culturas, existem as recomendações e os registros. Obviamente, eu não vou saber todos, né? Por isso que eu não vou citar os nomes. Mas é importante, né? É importante o usuário do drone, inclusive, entender isso, né? Entender da recomendação. Se ele não pode, né? Hoje a legislação, ela dá equivalência, né? Se um produto ele tem um registro para aplicação aérea tripulada, logo ele tem registro para o drone. Se ele não tem, o ideal não é usar, né? Até porque aí eu não consigo ter todo o aparato de defesa, né? Se ocorrer algum problema. Independente das ferramentas, tá, professor? Primeiro de tudo é a recomendação. E a segurança, né? Exato. E aí, Rodolfo, além da aplicação dos defensivos, só para citar aqui, e dos biológicos, os drones também permitem a aplicação de sólidos, né? Como no caso dos fertilizantes. E aí, o grande entrave era a capacidade dele, porque o drone, hoje se desenvolveu muito drone de uso doméstico ou profissional abaixo de 300 gramas, porque se cair uma peça de 300 gramas lá de cima, de 120 metros de altura, ela vai te ferir, mas não vai te matar, né? Agora, se cair um drone de 400 quilos lá de cima, ele pode causar um estrago imenso, né? Mas isso é uma relação de uso bem feito, e eu acredito que a tendência é que se aumente a capacidade de carga desses equipamentos, porque isso vai melhorar a autonomia, vai melhorar a eficiência. E se pensar que os drones, embora tenha esse equipamento que você falou da Yamaha, né? Que começou, que era Yamaha, que era um drone, era um helicóptero a combustão. Como os aeromodelos, eu sou aeromodelista, inclusive eu tenho um Cessna, um AgTruck aqui em escala, você já deve ter visto as fotos dele por aí. Os drones usam baterias, então você com um gerador, com placa solar, sei lá o que for, você consegue dar autonomia para ele de forma sustentável. É importante pensar dessa forma, né? Então, eu acredito que vai aumentar, né, daqui para frente, com a regulamentação, a capacidade desses equipamentos, né, Rodolfo? Com certeza, né? Hoje nós temos os drones, por exemplo, os principais fabricantes aí, Chag, DJI, né, eles têm os drones que você consegue mudar a plataforma, né, de líquido para sólido muito rápido. Parece um Fórmula 1, assim, né? Então você consegue aplicar adubação, ureia, semente, distribuir semente de arroz em áreas irrigadas, enfim, povoação de biológicos, né, enfim. E lá no Congresso, lá nos Estados Unidos, teve uma sessão que tratava só disso. E aí eu fui assistir, e eu achei que ia falar muito dessa parte de adubação e semente. E eles foram para uma vertente, assim, do delivery, sabe? De entrega, drone de entrega. Então, por exemplo, produção de banana, o cara içando banana, né? 150 quilos de banana, içando em caixa e tirando com o drone.
E aí eles foram além, parte de construção civil, levando material, sabe, para áreas assim, mostrando em vídeo, assim, realidade mesmo. Nos Estados Unidos, para tirar neve de rede elétrica, neve de casa de vegetação para não quebrar os vidros. Então, assim, é uma infinidade de uso, né? E, sem dúvida, esse mercado vai aumentar, não tenho dúvida. Essa é uma das opções que dá para trabalhar com drone. E lembrando que o drone não é só aquele quadro multirotor que fica paradinho. Eu não lembro o nome, mas já tentei contato, eles se dispuseram, mas como a gente tem que gravar em inglês, é um pouco mais complicado. Na África tem uma empresa, Rodolfo, não lembro o nome, depois eu vou pesquisar aqui, é uma empresa que tem drones específicos para levar medicamentos e bolsas de transfusão de sangue. Então, eles têm uma unidade, e esse drone, ele passa, ele é um Vante, né? É um mini avião, e ele passa e solta, os hospitais já tem a área onde vai cair esse paraquedinhas com a bolsa, com os medicamentos. Então, como é difícil o acesso, né, aos locais, esses drones conseguem levar sangue e medicamentos de urgência para procedimentos cirúrgicos ou necessidade de transfusão. É fantástico. São várias catapultas, então o drone vem, ele volta, ele cai numa rede que pega ele, o cara troca a bateria, coloca lá, engata o negócio, liga o software e ele solta a encomenda no lugar certo. Não vejo a hora de chegar a minha caixinha de cerveja aqui em casa de drone e posar aqui no quintal, ou o saco de carvão, né, Rodolfo? E não tá longe, não, viu? Possível, assim, é super possível. E, assim, essa apresentação que eu vi lá, esse módulo, né, era muito em cima do chassi do multirotor. Então, assim, era a operação mesmo, por exemplo, de içar, né, de tirar o gelo e tudo mais, com o multirotor. Então, assim, a ideia era mostrar, né, para o mercado americano naquele momento, que você tinha um drone que, quando não estava pulverizando, ele podia, né, fazer outras operações, né, e faz total sentido. Total sentido. Essa é a evolução. Bom, mas o bacana é que as coisas estão evoluindo, os preços estão se tornando acessíveis e, o mais importante de tudo, tem pesquisa de ponta garantindo e informando como nós podemos trabalhar com isso. E, além de tudo, se você quiser ter um dronezinho para fazer uma viagem, né, e fazer uma foto, um vídeo de um lugar legal, também é possível hoje. E a inteligência artificial, nós nem falamos muito disso ainda, vai ficar para uma próxima, ela vem aí para contribuir bastante e dar mais precisão ao que nós estamos fazendo, né, Rodolfo? Muito obrigado, viu, Rodolfo? Imagina, prazer todo meu. Acho que, assim, falar de drones de pulverização para nós não é nenhuma dificuldade, né, o que a gente gosta. E, assim, tem muito assunto ainda com especialistas, né, para poder falar, por exemplo, toda a parte do LiDAR, né, que tem esses equipamentos hoje, da parte de segurança, de imagem. Né, hoje os drones de pulverização, eles têm muitos, né, desses pontos acoplados, né, as torres RTK com sinal, assim, para minimizar máximo o erro. Né, a gente nem pontuou isso, né? Inclusive tem especialistas que estudam só isso, né? A gente tem um universo grande ainda para estar melhorando. Isso que é bom, né? E eu fico muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho, né? Contribuir um pouquinho com o que a gente faz. Eu fico feliz aí, já aguardando o próximo. Legal, não? O próximo nós vamos gravar aí dentro da Agroefetiva, todo mundo junto. Olha aí. Chamar o professor Ulisses lá da FCA também. Nossa, seria legal. E fazer presencial isso aí. O legal é que antes eu tinha que levar uma mala enorme, hoje eu levo uma câmera e 3 microfonezinhos de lapela e a gente consegue fazer tudo isso, tá? Rodolfo, antes de terminar, eu queria que você deixasse aqui pra gente o contato da Agroefetiva. Quem nos ouviu aqui e por um acaso, né, não conhece, quiser contratar um treinamento, uma pesquisa, uma consultoria, seja aí na área de pastagem ou na área agrícola, hortaliça, produção de flores que for, como é que faz para entrar em contato com vocês, o site? Diga para gente. Legal, professor, obrigado da lembrança. Nossas redes sociais, nós estamos hoje presentes em todas, né? YouTube, Instagram,
Temos o site da empresa, nós temos livros publicados, né, que embora seja um pouco old school, mas é um sucesso absoluto, porque em treinamentos o pessoal gosta muito e a gente atualiza com as pesquisas, né. É fácil de encontrar a gente, é só digitar agroefetiva, né, tem o simbolinho do A aparecendo no relevo, assim, então é bem fácil de encontrar, né, então todas as redes aí nós temos com publicações, né, a gente tenta trazer, né, o que a gente faz, onde a gente está, as informações, né, inclusive agora em junho, eu estava quase me esquecendo, nós temos um workshop, né, aqui em Botucatu, de 1 dia e meio, que é 100% voltado para drones de pulverização, então um projeto aí consolidado também aqui da empresa, onde a gente trata aí do mundo todo aí do universo do drone de aplicação, né, então é bem legal. Joia, vamos vir aqui falar desse evento. Rodolfão, muito obrigado. Mande um abraço para os meninos aí, continuem com essa força, e tem que ter essa força agora porque com a gurizadinha aí junto, né, daqui a pouco estão trabalhando com vocês aí, isso aí. Tem que aproveitar. Vindo aqui para Sinop, não deixe de vir visitar o Laboratório de Sementes, para a gente bater um papo, e muito obrigado pelas ricas informações que você sempre traz aqui, sempre o time da Agroefetiva, muito efetivo, sendo um pleonástico aqui, né, um pleonasmo vicioso falando, mas sempre muito efetivos no posicionamento das informações, tudo baseado em pesquisa, e coloca aí o Brasil, né, nos dá orgulho em colocar, como você disse, o Brasil sendo referência em segurança, em tecnologia, em eficiência e em sustentabilidade. Obrigadão, viu, Rodolfo? É isso aí, professor. Obrigado mais uma vez aí, muito feliz mesmo de ter gravado mais um episódio, e vamos em frente, vamos continuar. Vamos lá. É isso aí. E, você que ficou com a gente aqui até agora, seja pelo Spotify ou seja pelo YouTube, lembre, lá no Spotify dê 5 estrelas, isso ajuda esse episódio a difundir cada vez mais. No YouTube, clique em hypar, que aí o YouTube entende que esse episódio aqui, ele é chamativo e vai para mais pessoas. E não deixe de compartilhar. Lá no Instagram, nós estamos já passamos de 10 mil seguidores, e muitos seguidores do Instagram não nos acompanham diretamente no podcast e vice-versa. Então, pega o link desse episódio aqui, manda para o amigo, para a mãe, para o vô, para a avó, porque informação sobre o agronegócio é informação que todo mundo tem que saber. E você sabe que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Valeu, até a semana que vem. Forte abraço, Rodolfo. Que 2026 seja mais do que efetivo. Valeu. Com certeza, abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.